pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu quero comentar a respeito de um livro muito legal que eu li há um tempinho atrás, acho que li agora no mês de outubro, na realidade, que é O Urso e o Rouxinol, da Catherine Arden. A história desse livro vai se passar na Rússia medieval. Vê só. A gente já não conhece, pelo menos eu, já não conheço muita coisa da Rússia, a não ser o que a gente lê bastante nos livros de história, né? Eu, particularmente, tenho um fascínio muito grande pela Idade Média. Não conheço muito da Idade Média na Rússia, né? Conheço mais, assim, nessa parte da Europa, onde a gente aprende mais coisas, tipo Portugal, Espanha, Itália, Inquisição, caça às bruxas e blá, blá, né? E aí aparece esse livro, olha, em plena Idade Média da Rússia. Café. Fiquei doida, fiquei encantada, né? Claro que eu quis ler o livro. E aí, esse livro, na realidade, eu vi numa resenha de um canal que eu gosto muito, que é o Ler Antes de Morrer. Eu nem me lembro quando foi que eu vi. Mas já faz tanto tempo, tava lá na minha lista de leitura. Aí, pá! Comprei o e-book e comecei a ler, né? Vamos lá. O livro vai ser narrado em terceira pessoa e no pretérito, né? Tudo foi, era, fazia, enfim. A nossa história começa na beira do forno. Seguinte, porque Rússia, né? No norte da Rússia, frio, era frio, muito frio. Então, começa perto do forno porque, se tratando de Idade Média, as pessoas tinham seu forno em casa, né? Forno de pedra, onde muita gente dormia em cima do forno para conseguir suportar o frio. E era ali mesmo que se fazia as comidas e tudo mais. Era um forno onde as pessoas podiam dormir em cima. Então, começa ali com a velha Dúnia contando umas histórias, umas lendas, né? Para as crianças, filhas do Piotr, sei lá. Eu acredito que é a versão de Pedro em russo, mas Piotr, eu acho que fala assim. Não sei, não falo russo. E eu já comecei a gostar daí porque as histórias que ela conta são as lendas daquele povo, assim, tipo o folclore, né? Esse livro é um mergulho no folclore russo. E me lembra muito aquelas histórias, assim, não sei se isso acontece em todo o Brasil, mas no Nordeste, pelo menos na minha infância, eu tive a chance de viver essa situação, que são os mais velhos contando histórias terríveis de assombração e tal, que faz as crianças tudo ficar de cabelinho em pé. Eu ficava. Menina, tinha uma história que eu escutei quando eu era criança, de um tal de um sanfoneiro que foi avisado que não podia tocar sanfona na Sexta-feira Santa. Aí ele foi tocar e foi pro inferno. Ó, negócio assustador. Então a Dúnia e essa coisa de contar essas histórias para as crianças me lembrou muito isso. Entre aquelas crianças nós temos Vásia, né? Que é uma garotinha super especial. Quando a mãe de Vásia estava prestes a morrer, ela disse para o marido, né, o Piotr, que ele tivesse muito cuidado com Vásia, porque ela era muito especial, ela seria uma criança muito especial. E de fato, Vásia, a mãe dela vai embora no parto. E Vásia, de fato, é uma criança especial, muito inteligente, muito teimosa. Tá aí, não tem nada de especial, né? Mas calma. Vásia está sempre em busca de uma nova aventura e, consequentemente, está sempre se metendo em confusão. Mas ela conta com a proteção dos irmãos mais velhos e com o carinho de Dúnia. Depois da morte da mãe, né, das crianças, né, da mãe de Vásia, aí Piotr, ele fica muito receoso em relação à criação dos filhos, né? E aí ele resolve se casar de novo. Casou de novo? Começam as confusões. Aí vai começar tudo. Toda a história começa mesmo quando Piotr se casa. Por quê? Porque a nova esposa dele não é flor que se cheire. E aí o tempo vai passando, Vásia cresce, se torna uma adolescente muito selvagem, muito rebelde. E o que diferencia Vásia das outras meninas é que Vásia, ela cultua os antigos
a gente não é... A palavra certa não seria deuses, mas espíritos. Os espíritos que ajudam ali as pessoas, né? Tipo, tem o espírito do lar, tem o espírito na floresta, tem espírito para isso, espírito para aquilo, né? Os espíritos protetores. E Vásia tem um comportamento muito peculiar. Ela gosta de andar na floresta, ela gosta de colher plantinhas, de cavalgar e conversar com os bichos, além de criaturas fantásticas. E nem por um decreto ela pensa em se casar ou ir para o convento, né? Que eram as opções da maioria das mulheres na Idade Média. Café. Tá. Aí o Piotr se casa, né? Com essa mulher que é umas coisas de príncipes e não sei o que, parará. Só que essa mulher, ela vê espíritos, certo? Ela tem uma mediunidade muito forte e ela vê esses espíritos. E aí, quem vê espírito, o que é que as pessoas diziam dela? Que ela era doida, que ela era louca. Piotr sabia disso antes de casar? Claro que não. Tu acha que alguém ia contar? E aí, quando ela vai para casa de Piotr, as mesmas criaturas que Vásia vê, ela vê também. Então, vai prestar isso? Só que a salvação estava a caminho, né? Porque assim, na casa do Piotr, além dos filhos, Dunia, mulher e tal, tinha um padre. Só que esse padre, assim, ao mesmo tempo que ele falava, né, a palavra, os evangelhos e tal, esse padre, ele respeitava muito a cultura local, né, das pessoas que cultuavam esses seres fantásticos, que eram os espíritos que protegiam o lar, que protegiam o fogo, que protegiam a casa, a floresta, enfim. Esse padre, ele era bem de boa com isso aí. Só que esse padre vai para o além, né? Recebe o chamado e vai-se embora para o andar de cima. E aí chega um outro padre que também vai morar, né, na casa do Piotr, ele vai substituir. É porque, tipo assim, eu entendi que esse lugar onde eles moram, o Piotr, ele é tipo um fazendeiro. Não é bem um senhor feudal, não sei, pode até ser um senhor feudal, né? Mas, tipo, tem uma comunidade, ele é líder da comunidade, ou pelo menos das pessoas que moram nas suas propriedades. Uma coisa assim, eu acredito que, embora não tenha sido dito no livro, mas se assemelha muito a um feudo. Mas Piotr era um cara bem legal. Aí esse padre, ele era muito bom em esculpir coisas, sabe, assim, na madeira, esculpir santos e tal. E aí, quando ele chega lá nessa nova localidade, né, vai pra casa do Piotr, e aí ele já começa, assim, a ficar meio desconfiado de Vásia, né, porque é um pedacinho de alimento aqui, que fica por ali, um pedacinho de pão, é uma coisinha ali, uma oferendinha aqui, ali, tudo muito discreto, muito inocente, sabe? Que ela fazia para proteger a sua família, proteger a sua casa. Só que a madrasta, que via demônios em todo lugar, se agarrou com esse padre para tentar controlar aquilo ali. E aí o padre vem com uma nova visão de que tudo aquilo é demônio, tudo aquilo é bruxaria e tudo vai ficar proibido, e começa uma vigilância muito forte. E aí Vásia já não consegue fazer suas oferendas, já não consegue alimentar essas criaturas. E o que acontece? Desastres, catástrofes, tragédias começam a acontecer. Por quê? Porque esses espíritos protetores estão fracos, muito fracos. E interessante é que na vila, né, assim, que eles não moram na vila, eles moram numa propriedade rural, próximo à floresta, mas também tem uma vilinha próximo deles ali. E na vila, todo mundo falava mal de Vásia. Quando tinha alguém doente, alguém muito mal, assim, até vinham pedir socorro para ela, mas todo mundo falava mal dela. Por quê? Vamos somar os fatos. Idade Média, a menina que caminhava sozinha pela floresta, uma mulher que gostava de cavalgar, uma pessoa que catava plantinhas. É óbvio que todo mundo achava que ela era uma bruxa. E aí o padre, junto com a madrasta, desejam salvar a alma de Vásia. Agora eu quero falar a minha experiência, como foi pra mim ler o Urso e o Rouxinol. Mas enquanto eu bebo meu café, é o tempo de você dar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vai lá!
Bem, para mim foi incrível conhecer um pouco mais sobre o folclore da Rússia. Ver uma Rússia medieval foi muito bonito, eu gostei demais. A escrita da Catherine Arden, ou Arden, eu acho. A escrita dela é encantadora, é muito bonito, é de um lirismo assim, belíssimo. A atmosfera que a autora criou me prendeu do início ao fim do livro. Tem um ar de mistério, tem uma coisa bonita ali, que tipo, ao mesmo tempo que você fica... Eu fiquei com um pouquinho de medinho, eu não conseguia parar de ler. Quando vinha um capítulo que era mais longo, era interessante, porque a atmosfera do livro... Rapaz, você só faltava sentir uma baforada fria assim na cara, porque realmente é uma atmosfera, é tudo tão gélido, é tudo tão frio, tão russo, né, que a gente fica ali e não consegue mais sair. Essa atmosfera de mistério que a autora criou, no primeiro momento me causou um estranhamento, porque eu não sabia absolutamente nada do folclore russo. Mas logo em seguida eu me vi envolvida demais com os personagens, principalmente com a Vásia e com o enredo da história, porque a gente fica naquela, isso vai dar no quê? Isso vai dar no quê? Isso é muito bom. E agora? Vai acontecer o quê? Para mim, a leitura de O Urso e o Roxinol foi muito linda. Foi uma leitura maravilhosa e só para constar, esse é o primeiro livro de uma trilogia. Eu já comprei o segundo. A trilogia chama Winter Night. O terceiro eu não comprei ainda porque só tem em inglês. Não estou disposta a ler em inglês. Eu quero ler na minha língua. Então, se você tiver uma chance de ler O Urso e o Roxinol, olha, eu recomendo sim. Para mim foi uma leitura maravilhosa, maravilhosa. Gostei demais, me vi envolvida assim naquele clima de mistério e frio e encantamento e foi maravilhoso. Assim, maravilhoso mesmo. Então, dê uma chance para esse livro, se você puder. É uma fábula, meu Deus. Não é fábula que chama, não. É uma fantasia, um livro de fantasia que certamente vai agradar aí adolescentes e adultos de boinha. Recomendo demais. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like, dar uma dica de livro aqui pra mim, pro pessoal que tá sempre voltando. E a gente se vê na próxima. Ótimas leituras para vocês. Tchau!